gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre as ações da ONG Ágata, que trabalha com as mulheres em risco aqui no estúdio, as fundadoras dessa ONG, que é a Thalita Verônica e a Valéria Santos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Utilidade Pública. Obrigada a você pelo convite. Quando a gente fala em mulheres em risco, aí as pessoas se perguntam, são aquelas mulheres que passaram por algum tipo de violência sexual, de violência doméstica, violência psicológica. Vamos começar esclarecendo isso aí para quem está em casa. Então, a gente entende que todas as mulheres em risco são aquelas que estão à margem da sociedade, que estão privadas dos seus direitos, e a gente trabalha justamente sendo essa ponte para uma nova realidade para essa mulher. Também mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, econômica, situações de risco, né? Dependência emocional. Existem vários tipos de violência contra a mulher e nós damos palestra também falando dessa realidade e falando com elas sobre as políticas públicas que cobrem elas. Porque muitas desconhecem. As pessoas agora, assim, tudo elas fazem referência à lei, à Maria da Penha. Mas, assim, de uma forma geral, as mulheres, de fato, vocês devem acompanhar isso, acabam desconhecendo as políticas públicas voltadas para elas. Exatamente. Exatamente. Se resume só na Lei Maria da Penha, mas existem muitas outras. Como a gente desconhece a problemática do tráfico humano, como a gente desconhece a questão da mulher dentro do sistema penitenciário. Então, assim, são várias políticas públicas que a mulher tem direito e que a gente está aqui justamente para mostrar a elas. E aí, quando você fala, Valéria, a gente dá palestras também sobre o assunto. Olha, gente, esse tipo de palestra não é uma palestra que você vai e reúna apenas mulheres, não. Quando a gente está falando em mulher, a gente está falando de uma fatia gigante, né, da população. E esse tipo de palestra vale para todo mundo, olha, para a escola, né? Porque isso é muito da educação. Para tudo que envolve o meio dela, né? Onde ela se encontra. A família, os filhos, o pai, a mãe, todos eles são agregados nessa palestra. Eu acredito que principalmente o homem ele deve conhecer as políticas públicas das mulheres, porque a gente sabe que o povo ele perece por falta desse conhecimento, né? Quando o homem ele não se atenta que a mulher ela tem direitos, ela tem órgãos competentes para ser a voz dela, acredito que o homem ele se resguarde mais em cometer certos delitos contra as mulheres. Não somente o homem, quanto também mulher contra mulher. Nós temos aí uma gama de mulheres que também cometem atrocidades contra as mulheres, e quando você conhece essas políticas públicas, esses direitos, essas leis, você acaba não cometendo, porque a ignorância, ela marginaliza isso, né? E a gente está falando porque, assim, é comum, a gente acompanhamos, o país acompanhou recentemente, inclusive, questões preconceituosas sobre, por exemplo, estupro, acontece porque quem provoca isso é a mulher, entendeu? Colocando sempre a mulher como o fator determinante para esse tipo de violência. Eu acredito que seja mais a ignorância, né? A ignorância de não entender justamente quais são essas leis, quais são esses direitos que ela tem, né? Nós temos aí uma mulher que, além dela ser ela ter toda essa degradação dela, de quem é ela, desde quando ela nasce pela sociedade, ainda ela tem essa culpa de que ela não somente é aquela que vai ter essa marginalização, quanto também é ela que se marginaliza, né? A sociedade, ela diz que a mulher também é culpada por essa violência que sofre, né? E isso é um absurdo. E assim, você tocou no assunto agora, a mulher ser culpada pela violência que sofre, a gente não pode deixar de citar também, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês convivem com isso diariamente. O que é mais difícil? Orientar as pessoas, a população de uma forma geral, e aí eu estou falando adolescentes, estou falando os homens, que acho que até canteiro de obras, acho que todos os ambientes são propícios para a discussão desse tema. Ou convencer as mulheres em manter a sua posição quando elas são vítimas de um tipo de agressão. Porque a gente, infelizmente, os dados nacionais ainda comprovam que muitas mulheres, elas sofrem agressão, mas elas
não prestam queixa e muitas vezes, quando elas prestam algum tipo de queixa, elas acabam retirando, porque elas voltam para o convívio com esse agressor. É complicado, é uma linha muito fina, porque a mulher ela vive já todo esse sistema, toda essa autoimagem que ela tem dela mesma. Então, eu acho que é muito complicado. Pra gente, é mais difícil lidar com a própria mulher, para tirar esse rótulo, para tirar toda essa autoimagem que ela tem dela mesma e que a sociedade impõe em cima dela, né? É complicado. Também a questão, por exemplo, se você fala com uma mulher que ela sofreu algum tipo de abuso, ela sempre vai ter em mente que ela foi culpada disso, de que de alguma forma, ela foi o fator principal para que aquela violência acontecesse com ela. Então, eu acredito que a maior dificuldade nossa é fazer uma mulher, por exemplo, do interior, né, nordestino, que ela foi criada para ser esposa, criada para ser mãe, criada para ser uma pessoa que está sempre submissa a todo esse histórico da mulher, e ela entender que ela pode sim ter voz, que ela pode sim ter direitos, que ela não é culpada pelo aquele sistema. Isso é muito complicado. É mais complicado até do que convencer um homem. Eu acredito É uma questão que tem que trabalhar, é uma questão cultural. Cultural mesmo. Então, mulherada aí, olha, vocês não são culpadas, não serão jamais culpadas pelo fato de vocês serem mulheres. A gente não está falando aqui da parte comportamental, porque tanto o homem quanto a mulher, eles podem acabar sendo culpados ou não por algum tipo de atitude ou por algum tipo de provocação por conta de um determinado tipo de comportamento. Não é isso que a gente está falando. Vocês desenvolvem, tem 2 projetos, um em andamento, um que vocês já trazem um histórico e vão continuar, que são bem legais, eu queria trazer aqui. Um deles é no presídio feminino. Fala um pouquinho sobre isso. A gente teve a ideia de entrar no presídio feminino para prestar justamente essa assistência na área de alfabetização, para erradicar a alfabetização dentro do sistema penitenciário. Só que a gente chegou lá e viu que essa demanda já estava sendo atendida por profissionais. Então, nós conversamos com a diretora do Prefem, a Valéria, que foi super atenciosa conosco, pensou junto conosco em uma forma de nós ajudarmos essas mulheres e vimos a grande necessidade de ajudá-las na questão da preparação para o Enem e para o supletivo. Então, o ano passado nós tivemos com elas tempos para falar sobre a importância do estudo, sobre autoestima, sobre preparações básicas antes da prova e fizemos até um simulado com elas das questões tanto do Enem quanto do supletivo para que elas pudessem estar estudando e serem bem-sucedidas na prova. E a gente tem casos de sucesso. Foi. A gente ficou muito feliz porque a gente teve aí, a maioria delas em redação conseguiu tirar acima de 7 e a gente ainda teve uma aprovação ainda, né? Na UFES, que foi assim, muito, muito interessante. A gente tem uma detenta que a gente, inclusive, entrevistou e aí eu tô falando, achando a coincidência mesmo, porque na época que a gente esteve gravando no Presídio Feminino, a gente exibiu aqui uma semana de reportagens especiais. A gente exaltou muito, ressaltou e destacou a importância de ações como essa, porque assim, essas ações são transformadoras, não é apenas ensinar para uma coisa específica porque precisa, vai para o Enem de uma forma mais preparada. A gente acha que está fazendo só aquilo, mas assim, a transformação é muito maior de uma ação como essa, porque você mexe muito com a autoestima, mexe muito com assim, olha, eu estou aqui, eu sou capaz, eu aqui dentro desenvolvo uma série de atividades e eu posso sim mudar, posso levar uma vida diferente e mudar os planos para quando a liberdade chegar. Exatamente. E é o que a gente acredita enquanto ONG, que é um tripé da ressocialização, que no caso é família, educação e religiosidade. A gente entende isso. Então, quando a gente atua na educação, a gente não está atuando, como você disse, só naquele momento. A gente está pensando no futuro, para quando ela sair. E a gente até já propôs a ela que quando ela sair, ela vai ter todo o nosso amparo, nós vamos estar ajudando ela também nesse novo caminhar aqui fora. Aproveitando que você citou mais uma vez, a gente agradece a Valéria. A Valéria está sempre aqui presente com a gente, que é a diretora do
do Presídio Feminino, a Valéria Vitor, o Cláudio Viana também, que desenvolve um trabalho fantástico também com o Penarte, pedagoga. Edjane. Nossa, elas são super... Inclusive, essa detenta legais. que passou na Universidade Federal, ela já disse, olha, já está perto da soltura dela, e ela disse, olha, quando eu sair, eu não vou deixar isso aqui. Eu vou continuar sendo voluntária e vou atuar diretamente no Penarte, porque assim, é como se ela tivesse passado por esse processo de transformação e assim ela acaba se empoderando de também poder ajudar outras mulheres nesse processo. Exatamente. E é justamente isso que a gente quer causar em cada detenta que está lá. Essa perspectiva de, quando sair, poder ajudar outras, porque só elas mesmas entendem o que elas passam, o que elas vão passar quando sair, e elas mesmas podem se ajudar nesse processo que é tão difícil ainda, né? A gente, quando conversávamos com elas, nós tivemos 72 mulheres. Foi um desafio imenso para nós, porque foi a nossa primeira ação, de fato, com mulheres, né, numa situação dessa. E a gente sempre falava para elas, delas serem escritoras de sua própria vida, porque até então outros escreviam para elas, né? E a gente encontra não somente mulheres no sistema carcerário, mas as mulheres sergipanas, nordestinas, mulheres que estão habituadas a verem em segundos pessoas, outras mãos escrevendo seus próprios destinos. E a gente está aqui para justamente dizer à mulher que ela pode escrever sua própria história, ela pode sim ser atuante, né? Não ser a principal da sua história. E foi isso que nós tentamos levar para o Prefem, essa ideia de que elas podem se escrever uma nova história para elas. Você acabar com aquela história de que, assim, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Não, a mulher, ela vai estar na frente, ela pode estar ali à frente de qualquer outra pessoa, porque a capacidade existe. Está ali o que precisa trabalhar, essa questão da autoestima, do conhecimento. Exatamente. Vocês vão continuar com esse projeto? Vamos. Nós estávamos só esperando um aval da Sejuc, porque nós vamos formar uma parceria formal com eles, justamente para que esse projeto ele tenha continuidade. E temos também uma parceria muito interessante, que eu quero até aproveitar e agradecer a Amanda, da Gabarito, que ela que fornece pra gente todo o material do Enem, e ela tem sido uma grande parceira. Então, parabéns, Amanda, por essa parceria. Muito obrigada. Está ajudando muita gente. Então, a gente está só esperando um aval, a gente está em trâmite. Eu creio que logo, logo a gente vai voltar já para esse ano também, novamente ajudar elas no Enem e no supletivo e obter mais resultados. Para a gente encerrar esse bloco, quem quiser conhecer um pouquinho mais da ONG Ágata, como entrar em contato, como se tornar um voluntário, enfim, conhecer um pouco desse trabalho de vocês. Fala aí, o Facebook. Então, nós temos o Facebook, né, que é Projeto Ágata. Né, quem quiser pode entrar, tem fotos do nosso humano de vivência. Nós também temos uma página no Face também, é uma outra página que traz outros elementos sobre o nosso trabalho. E nós também temos o nosso site, que é Projeto Ágata também. Então, quem quiser conhecer, estão aí as ferramentas de acesso. Daqui a pouco a gente vai continuar, meninas, com o nosso bate-papo, que a gente precisa ir ao intervalo, mas a gente volta em 2 minutos aqui com esse bate-papo com as fundadoras aqui da ONG Ágata. Daqui a pouco.